Bom dia, eu me chamo Luana, vou falar um pouquinho da minha experiência nas duas regências que eu fiz na Escola Álvares de Azevedo. Foi no segundo e no terceiro ano. O clima da aula foi mais ou menos o mesmo nas duas turmas e a temática também. Eu escolhi o tema o Iluminismo, o conceito de razão instrumental e a Escola de Frankfurt. E a gente iniciou a aula falando um pouquinho da questão do iluminismo, da influência dele, da passagem da época medieval até esse momento. Falamos da Revolução Francesa, dos conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade. Foi uma aula bem dinâmica, bem legal. Depois disso, nós lemos as principais ideias de alguns filósofos iluministas, como John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Diderot. E aí, em cada leitura dessa passagem, houve um debate, uma reflexão em sala de aula. Foi bem interessante. Depois disso, a gente passou para o conceito de razão instrumental, porque o iluminismo tem toda essa grandiosidade, essa beleza e essa importância também. Mas será que o ideal dele não estava a serviço de alguma coisa? Não estava a serviço da burguesia, né? Como nós acabamos verificando, e depois a gente deslanchou e foi para a Escola de Frankfurt. Falamos sobre a cultura de massa, a cultura popular, e falando um pouco da cultura de massa, a gente veio para a nossa realidade, né? Eu trouxe isso para a realidade deles também. Falamos sobre os merchan, Coca-Cola, filme, até teve o exemplo da Mona Lisa, né? Com a sua tamanha reprodutibilidade em quadros, figuras, de bigode, de diversas maneiras. Falamos um pouco da perda da áurea, né, da obra de arte. Foi bem legal assim a aula, em ambas as turmas. No final da aula, os alunos agradeceram pela contribuição que eu dei para eles, mas para mim foi uma troca, foi uma coisa assim muito importante, que veio dos dois lados, porque com a participação deles em sala de aula, tudo ficou mais vivo, mais proveitoso. Foi uma aula dinâmica. E eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre a minha experiência com regência. E eu acho que eu vou ter muitas outras experiências melhores para falar no futuro sobre a minha vivência em sala de aula. Muito obrigada.